Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Na aula de número 195, Palavra Poderosa. Louvado para tudo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas temos ministrados em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem introdutória que está revelada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 3 ao 5, que diz: "E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus." Percebemos aqui Paulo, o apóstolo, nos revelando pelo Espírito Santo como devemos nos comportar diante dos irmãos, trazendo uma palavra que manifeste poder, revelação, fazer valer a operação de Deus, a presença de Deus no meio dos irmãos. Então, a segunda função pela qual nós estamos estudando, que é a função do Espírito Santo, é justamente esse batismo, batismo que traz poder, que traz ferramenta, que traz habilitação para realizarmos a obra de Deus. E na aula anterior falávamos sobre a profecia, Falávamos sobre o Espírito Santo em poder, foi predito através do profeta Isaías, através do profeta Joel, como relatamos naquela oportunidade, e passamos a partir de agora, em continuidade à aula anterior, falando sobre o cumprimento desta profecia. Em Atos, no capítulo 2, versículos 1 ao 13, nós percebemos então a descida do Espírito Santo, o cumprimento profético pela qual Deus havia já nos revelado o que aconteceria, E aconteceu ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que está escrito nesse texto, Atos 2, versículo 1 ao 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, evidentemente foi 50 dias depois da festa dos tabernáculos, o Sucote, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: "Vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos,
cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, amados, o que nós percebemos é que Deus, ele estabeleceu a sua língua para que os seus discípulos realizassem o seu poder, a sua obra na terra dos viventes. Percebemos que no Salmo 45, versículo 1, eu me lembro que está escrito que de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é pena nas mãos de habilidoso escritor. O que está escrito, o salmista escreveu, é que a nossa língua é pena nas mãos de Deus, onde ele escreve na terra dos viventes a sua história. Então, quando nós emprestamos a nossa língua, quando nós dispomos a nossa língua para que Deus possa usá-la da maneira que Ele quer, da maneira que Ele planejou, da maneira que Ele estabeleceu, aí a vontade de Deus é estabelecida na terra, em todo o multiverso, através das nossas vidas. Não mais como aconteceu lá na Torre de Babel, né? Em Gênesis capítulo 11 nos dá conta que havia em toda a terra uma só maneira de falar, né? O povo estava unido e falavam a mesma língua. Havia uma só maneira de falar. E ali o povo, eles resolveram levantar uma torre ali, né? Na terra de Sinear, ali na Babilônia, hoje conhecido país como Iraque. Foi levantada a Torre de Babel porque os homens intentaram chegar pela sua própria língua, pela sua própria união, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio esforço, eles pretenderam chegar até Deus. Hoje a história se repete. Todo aquele que é envolvido em uma religião, eles querem, através de um dogma, através de um sacrifício, através de um ritual, através de algo que ele possa oferecer, chegar até Deus, né? Só que nós entendemos que Deus não aceita nada que nós possamos oferecer a Ele. É nós que devemos aceitar aquilo que Deus nos oferece. Portanto, não há absolutamente nada que possamos fazer que Deus possa aceitar. Somos nós que aceitamos aquilo que Ele faz em nós e através da nossa vida. Portanto, amados, não adianta nós falarmos: eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando no reino de Deus. Precisa saber se você está fazendo da forma correta, naquilo que Deus estabeleceu que você fizesse. Em Efésios capítulo 2, diz que não somos nós que escolhemos a obra. Ele já escolheu antes da fundação do mundo e Ele nos conduziu para que nós andássemos nela, né? Para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele e criados para boas obras, diz a carta aos Efésios nesse capítulo. Portanto, Deus ele estabeleceu a língua para que possamos falar, emprestar a Deus, orar através de línguas, e as pessoas não entendem. E isso manifesta poder. Isso é obra de Deus. De maneira que, depois disto, muitos outros relatos observamos no livro de Atos sobre pessoas, ou mesmo grupo de pessoas, que receberam o batismo com o Espírito Santo, né? Então, quando os apóstolos ou discípulos que tinham sido batizados oravam, inclusive com imposição de mãos, nós temos aí algumas passagens, né? Podemos pegar o caso de Simão, por exemplo. Lucas capítulo 2, versículo 25, nos dá conta que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, né? Desculpa, eu falei Simão, mas não é Simão, é Simeão, né? Então havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então,
manifestação do Espírito Santo em poder. É claro que aqui nós estamos vendo uma figura da velha aliança, né, do Velho Testamento, porque Simeão ele estava vivendo debaixo da dispensação da lei. Mas é uma atuação que o Espírito Santo já na velha aliança já operava em relação ao poder, né? Então, o batismo com o Espírito Santo é poder de Deus através do Espírito Santo.